E aí, minhas queridas e meus queridos meditadores, como vocês estão? Eu sou o Davi Kittner aqui do canal Pra Meditar, lá no Instagram Meditation Seed, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre Sansara. Então fica aí que logo depois da vinheta a gente volta para falar mais sobre isso. Pessoal, a ideia desse vídeo é a gente perceber que algumas das palavras que muitas vezes a gente incorpora aqui na nossa linguagem, principalmente quando a gente fala de espiritualidade, ou de filosofia, de religião, ou de práticas orientais, como até a meditação, a yoga, a gente acaba se utilizando dessas palavras que vieram de outras culturas e de outras filosofias e acaba muitas vezes empregando elas de uma forma errônea, ou impugnando nelas significados que originalmente não existiam. Isso é muito corriqueiro e muito compreensivo, até porque a gente percebe na evolução linguística de qualquer cultura, nação, país, a gente percebe que essas palavrinhas externas, elas vão sendo incorporadas e a gente vai acabando falando elas de uma forma assim que a gente nem imaginava. Por exemplo, aqui no Brasil, muitas vezes ao invés de a gente falar entrega, a gente fala delivery, que é uma palavra em inglês, ou tantos outros exemplos, né? Hambúrguer. A gente incorporou essa palavra que não existia na nossa linguagem, aqui na nossa língua, né? No nosso idioma. Então, da mesma forma, acontece com essas palavras que a gente importa de culturas e de filosofias espirituais. Então, vamos tentar chegar mais próximos hoje do real significado original ali dessa palavra, né? Que é o Sansara. Então, é uma palavra em sânscrito, o Sansara, e onde tem um significado muito próximo dessa palavra em outro idioma é em tibetano, que se chama Korwa. Então, em tibetano é Korwa, em sânscrito é Sansara. Em ambos, a gente tem o significado como ciclo. Só fazer um parênteses aqui, bem rápido, que a gente percebe nas escolas de budismo tibetano ou budismo do Himalaia, quando a gente pega os textos em tibetano, a gente encontra muitas vezes palavras em sânscrito. Então é muito comum a gente estar ali no meio de um texto do budismo tibetano, do budismo himalaia, e encontrar a palavrinha Sansara ao invés de Korwa. E você vê como é forte essa incorporação das palavras externas, né, ao país ou à nação ou vilarejo numa língua comum, mesmo quando a gente tem algo tão desenvolvido culturalmente nessa nação ou nesse país ou nessa nova cultura. Então a gente fica bem à vontade de perceber como se lá no Tibete ou mesmo no Butão, no Nepal, muitas vezes a gente encontra a palavra Sansara ao invés de Korwa, como nós aqui no Brasil, anos, né, séculos, que esse tipo de ensinamento chegou no Tibete ou em outros países ali, nessa região do Himalaia, a gente tem essa proximidade da palavrinha em sânscrito, a gente não usa a tradução dela como ciclo, aqui quando a gente fala de espiritualidade, a gente prefere aqui falar em Sansara mesmo. Enfim, o significado dessa palavra, Sansara, é ciclo. E é um ciclo do quê? Alimentado pelo quê? E da onde que ele vem, né? A gente pode dizer, segundo todos esses ensinamentos linguísticos, né, e vindos dessa transmissão por esses mestres, tanto dessas linhas do budismo ou do hinduísmo, é que o ciclo que nós vivemos é o ciclo da nossa própria vida. Um ciclo, principalmente nas escolas budistas, a gente está falando agora, que é um ciclo alimentado pela ignorância. Quando a gente fala em ignorância, não é no sentido aqui no Brasil que a gente muitas vezes nos acha ignorantes, assim, ignorantes no sentido de você está sendo ignorante, é tipo um adjetivo, uma qualidade daquele momento que a gente não compreende muito o outro, explode com uma raiva,
não faz muito esforço para compreender o outro ou uma situação. Não é nesse sentido. A gente está falando de uma ignorância do funcionamento da nossa própria mente. Uma ignorância de como nós realmente somos. Uma ignorância da falta de observação de nós mesmos, da falta de investigação da nossa própria mente. E aqui a gente está sempre colocando nós mesmos, né? A gente acaba no budismo, principalmente aí no budismo, a gente está falando em todas as escolas do budismo, sendo muito responsável pelas nossas atitudes. Atitudes no sentido de falas, ações e pensamentos. Então a gente traz para si essa responsabilidade. Então é uma ignorância da nossa própria mente. Então, como que nós acabamos vivendo com essa própria ignorância? Essa ignorância, ela acaba gerando nas nossas atitudes diárias, com nós mesmos e com a vida, emoções que a gente chama destrutivas, ou emoções bem, entre aspas, assim, negativas. A gente prefere usar o termo, ou se prefere usar o termo, de emoções destrutivas. Quais seriam elas, por exemplo? A raiva, a inveja, o ciúme, são emoções ou atitudes que a gente vai tomando em nós mesmos e elas vão, de alguma forma, destruindo toda a nossa serenidade, todo tipo de calma, todo tipo de discernimento que a gente possa ter, e a gente acaba entrando num ciclo de ação, é aquilo que a gente chama de karma, mas isso fica para um próximo vídeo também, perene. Né? É um ciclo aí que a gente está o tempo inteiro dentro dele. Isso a gente pode perceber de uma forma bem clara. A gente pensa ou sente alguma coisa baseada na nossa ignorância da situação e do funcionamento da nossa própria mente. A gente compreende ela de uma forma não real, de uma forma realmente ilusória. A gente tem cada um a sua própria interpretação do fato, e a gente, a partir desse momento, age de uma forma baseada na nossa própria ignorância. Então a gente percebe que é um ciclo que fica difícil da gente sair, né? Se a gente começa a plantar, a cultivar e a colher uma semente que já começou errada, né? A gente plantou ali uma semente baseada na nossa ignorância, do funcionamento de nós mesmos, aí a gente planta essa sementinha. Aí, de alguma forma, a gente cuida dessa sementinha na nossa mente. Ela fica ali, guardada, ela fica se conectando com outras situações e outras experiências da nossa vida. A gente vai associando, a gente muitas vezes fala, eu sei muito bem como aquela pessoa é, eu sei muito bem como eu sou, olha, não mexe comigo que eu sou dessa forma, eu sei aonde isso vai parar. A gente já cria como se fosse um circuito fechado, muitas vezes aí, do que a gente acredita que vai acontecer, né? Do que a gente acredita que é a verdade, é a realidade. Então a gente vai muitas vezes amadurecendo essa ideia, e qualquer tipo de ideia, a gente está falando tanto as conscientes quanto as inconscientes, a gente não está falando só de ideia, a gente está falando de emoção, sensação, pensamento, instinto, todo o funcionamento da nossa mente. Então imagina só, a gente de alguma forma, consciente ou não inconsciente, a gente vai amadurecendo essa semente dentro de nós mesmos. E no final, ela brota através de determinadas condições, ou condições aí que elas são mais propícias, mas isso a gente conversa em outro momento, quando a gente fala sobre karma, ela acaba amadurecendo e a gente acaba colhendo esse novo pensamento, essa nova atitude, essa nova emoção, e a gente acaba agindo, falando ou pensando com a base naquela ignorância que a gente plantou, aquela sementinha que a gente plantou. Então a gente realmente entra num ciclo. Esse é o ciclo do samsara, um ciclo de uma insatisfação contínua, onde a gente tem, desde o início até o final, algo ligado à nossa ignorância. A ignorância, mais uma vez, de nós mesmos, de como nós somos, da nossa própria responsabilidade, de como a gente vive, de como a gente experimenta a vida,
de como a nossa mente realmente funciona em termos de emoção, pensamento, instinto. Né? A gente não está falando aqui da gente entrar numa loucura, vai, para falar uma palavrinha, mas uma insanidade, da gente querer se investigar o tempo inteiro, não é isso. É a gente encontrar uma serenidade na observação. Antes de tudo, é isso, uma serenidade e um alerta na observação de nós mesmos, na observação de como nós somos, de como nós funcionamos, né? De como a nossa mente age e de como a gente acaba agindo nas nossas atitudes e nos expressando na nossa fala. Então eu espero que esse vídeo de alguma forma te ajude. Fique à vontade, por favor, para compartilhar esse vídeo, para seguir aqui, a gente tá como para meditar aqui no YouTube, para deixar no seu comentário, por favor. E para seguir a gente lá no Instagram, a gente está como Meditation Seed lá. Então a gente se vê no próximo vídeo. Aquela luz.